Nós vivemos, então, nesse último domingo, né? O senhor falando todas essas coisas aí pra gente. No último domingo nós vivemos exatamente o domingo do Bom Pastor, né? Sim. E do qual a leitura do Evangelho ela é muito impactante, porque Jesus fala de uma forma que, para mim, eu vejo como uma declaração de amor pela criatura, pelo homem, né? A leitura vai falar assim: naquele tempo, disse Jesus, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. A frase que me impacta muito é exatamente essa: e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Eu fico pensando, como é que nós podemos compreender o que Jesus quer nos dizer com essas frases tão fortes, né? Que nenhuma dessas ovelhas dele se perderá e que também ninguém vai arrancá-las da sua mão. É. Então, eu acho que podemos aqui fazer um exercício de imaginação, né? Imaginamos uma pastagem, um lugar assim plano, as ovelhas e o pastor por perto. Quem pode roubar as ovelhas? Ou algum ladrão, então algum animal feroz. É um né? lobo, por exemplo. Lobo, né? Então, ainda imaginamos que essas ovelhas, elas só podem ter a segurança, se sentir de fato seguras, e não se sentir, mas também ter esta segurança real quando o pastor toma conta delas, observa não só se elas estão bem, no sentido se tem pastagem, se tem aquilo que as alimenta, mas também quando esse pastor olha os perigos que existem e protege elas. Uhum. Assim que elas, vamos dizer, estão numa situação favorável em todos os sentidos. De segurança, né? Uhum. De estarem protegidas. Né? Então essa imagem serve como base para entender o que Jesus quer dizer para nós, né? Através dessa passagem, que nós compreendemos que a presença dele na nossa vida nos garante tudo o que nós precisamos, inclusive a segurança. Quando pensamos Jesus bom pastor, nós entendemos, ele nos leva às boas pastagens, ele nos leva para os lugares onde nós podemos nos abastecer, né? O que quer dizer? A verdade que nós precisamos conhecer para que a nossa vida ela tem sustento, ela tem uma base, ela possa se desenvolver, tudo isso encontramos em próprio Jesus. Né? Logo depois, nós ainda entendemos que ele, além de nos garantir este sustento, ele também nos protege dos perigos existentes. Agora, aquilo que você apontou, João, aqui, né? Traz ainda mais conforto para nós, né? Porque Jesus disse, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Isso é muito uma forte essa afirmação frase, forte, né? Ela é muito forte. Então, a questão é que ele não vai tentar nos defender apenas dos perigos. Ele impede de surgir um perigo que seria capaz de nos prejudicar. Ele vai ter sempre êxito, né? Nessa proteção. Exatamente. Ninguém vai conseguir arrancá-las de minha mão. Ninguém. Aí nós logo pensamos, claro, saindo dessa imagem do bom pastor para a realidade da nossa vida. Nós entendemos que vivemos num mundo no qual não faltam as tentações. Não faltam aqueles que querem nos atrair, como se fosse chamar, vem para cá e eu tenho uma coisa para te oferecer. O mundo de hoje é muito atraente e chama o ser humano, mas não tanto para os lugares bons, corretos. Claro, também tem isso, mas feio seria aqui generalizar que tudo está errado. Não, tem muitas coisas boas, tem muitas coisas indiferentes também. Se eu vou para um outro lugar, se o lugar não me acrescenta nada, mas também não rouba nada de mim, ok, eu posso até passar tempo, né? Indo
sei lá, na praia. Ok, estou junto com os outros, aproveito, este lugar é positivo, se eu não for também talvez não vou perder nada. Mas tem os lugares, tem as realidades, tem as experiências que sabemos que são negativas. E aí, aqui Jesus está dizendo que tudo isso não é capaz de tirar de nós aquilo que próprio Deus planta. Quando nós exatamente abrimos nosso coração para Ele. Até a tentação do inimigo, que além dessa tentação do mundo na qual nós vivemos, que existe, na qual ele investe contra nós. Nós sabemos que ele é mais forte do que nós. Ele tem mais capacidades do que nós, intelectuais, capacidades espirituais, para nos seduzir. E Jesus, Sim. nesta frase, ele está dizendo, ninguém consegue. É impossível alguém tirar das mãos de Jesus aquele que está junto com Jesus. Por isso que é importante, né, estar junto com Jesus, né? É importante a gente se identificar como ovelha desse bom pastor. Uhum. Então, isso é importante, né? Porque às vezes a gente se diz cristão, mas não vive como se fosse cristão, como se fosse ovelha do bom pastor que é Jesus, né? Então, nós podemos aqui encontrar essa segurança que não importa para onde eu vou, o que eu vou precisar enfrentar no meu dia a dia. Uhum. Eu posso ter garantia que aquilo tudo que está ao meu redor e pode tentar me afastar de Jesus, pode tentar me prejudicar, mas não é capaz. Ninguém consegue tirar das mãos de Jesus alguém que está junto com Jesus. Nem mesmo uma ação maligna, né? A gente pode pensar mesmo. Exatamente nisso, né? Que às vezes a gente pode ter medo do demônio, né? Mas nem ele vai poder. Jesus está nos afirmando que nós ninguém vai nos arrancar da mão dele, né? Isso mesmo. Agora eu pergunto vocês nunca viram alguém que era uma pessoa da fé, uma pessoa firme, junto com Jesus? Passou algum tempo, vocês encontraram essa pessoa numa outra realidade, perdida, distante de Deus e descrente. Nunca perceberam uma situação assim? Nunca conheceram uma... Sim, infelizmente sim. Então, como que isso acontece? Né? Que aqui Jesus fala, ninguém vai conseguir tirar... E nós podemos dizer, não, essa pessoa estava com Jesus e não está mais. Eu acho que tem a ver com o que o senhor falou um pouquinho antes aí, que o senhor falou que a gente tem que estar com o coração aberto para que a gente esteja nessa relação, que se encontra nessa afirmação. Sim. Né? A gente só vai ser ovelha se a gente abrir o coração para essa relação com Jesus, né? Se a gente não abrir o nosso coração, sinceramente vai ser indiferente à ação de Jesus. Sim. Porque nós estaremos fechadas a essa ação. Aqui, se vamos olhar bem essa passagem, está falando, Jesus fala assim, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Mas Jesus não fala que se elas vão querer sair da minha mão, sim. que elas não vão conseguir sair. Aí aonde voltamos essa questão que já tantas vezes voltou em outras, claro, em outras situações que nós descrevemos aqui, sim, falamos, né, em outros momentos, outras meditações, outros temas, né? A questão da nossa liberdade. Então, Jesus nos dá toda a garantia que ninguém consegue nos afastar de Deus. Mas se a gente quiser... Mas a gente consegue se afastar se esta é a nossa vontade. Se a gente quando não deixa de ouvir a voz do bom pastor, né? Sim. Se nós simplesmente tomarmos uma decisão, não queremos mais estar com o pastor, ele não vai ser quem vai nos impedir. Porque isso significaria cortar a nossa liberdade. Ele nunca vai fazer isso. Aí que vem aqui a história antiga que nós falamos do filho pródigo, né? Em outro programa também falamos. Sim. Né? É verdade. Fala para o pai, pai, me dá aquela parte da herança que me cabe, né? E o pai, sabendo que o filho está cometendo erro, sabendo que o filho quer sair da casa do pai, por mais que essa casa oferece tudo que é saudável e bom para ele, ele permite.
Como se fosse dizendo, tá É bom, como filho, se fosse o redil, né? se é tua decisão... Se a ovelha se afastar demais, né, realmente é porque ela assim quis, né? Porque não é o filho pródigo. O filho poderia ficar dentro da casa do pai e ele teria total segurança ali. Sim. Mas por livre-arbítrio, ele quis ir embora. Sim. Então nós compreendemos aqui que nesta situação tudo depende da nossa decisão. Da nossa Se eu adesão. quero estar com um pastor que me, de novo, garante tudo o que eu preciso, me dá sustento e me dá segurança, ou eu deixo o pastor e eu vou atrás de talvez outros pastores, outras ideias, ou atrás das minhas próprias imaginações, não importa. Deixando uma vez este pastor, eu estou me expondo a todos os perigos aonde realmente eu posso ser gravemente prejudicado. E esta segurança, ela não é apenas uma sensação de segurança, porque às vezes nós podemos estar nos sentindo seguros, mas não estarmos em segurança, né? Que não é isso que Jesus está falando. Ele está dando a certeza, ou seja, a verdade desta Uma segurança. segurança real, né? E dizem que as Não ovelhas... faz de conta. As ovelhas não veem bem, né? Elas não têm uma boa visão. Por isso elas seguiam muito mais pela audição. Então, se a gente fosse fazer uma analogia, né? Assim, aquelas ovelhas que deixam de ouvir a voz do pastor, elas, como não enxergam bem, vão se perder, né? Sim, sim. E Jesus ainda fala aqui nessa parte, né? As minhas ovelhas escutam a Exatamente. minha voz. Ou seja, Tem tudo a ver, né? Ou seja, não existe uma situação que alguém vai prejudicar a audição. Elas escutam. Ou seja, dentro de nós temos como se fosse um dispositivo que faz que a voz de Deus ela chega clara para nós. Mas se a gente recusá-la no livre-arbítrio, Exatamente. esse é o Mas problema. a nós que fazemos com aquela mensagem, com Exatamente. aquela voz que chega para nós, nos transmitindo aquilo que é importante para nós, nós que podemos fazer o que queremos. Deixar passar. Ele permite justamente porque ele é amor. Né? Mas para nós que estamos seguindo realmente o amor, que nós fiquemos junto dele, como ovelhas diante do seu bom pastor. Aí sim, com certeza a segurança é absoluta e real, né? Como ele prometeu nessa passagem. Isso mesmo. Por isso é tão importante lembrar aquilo que a igreja fala na base do convite do próprio Cristo, que a vocação de todos nós é a santidade. No qual sentido? Né? Que todos somos convidados àquela vivência na qual podemos buscar esta santidade, aquelas práticas, aquele aprofundamento no conhecimento, aqueles momentos também que reforçam nosso espiritual. Tudo isso deve servir à busca da santidade. Porque a santidade, o que significa a palavra santidade? Santo é separado ou separado para. Então nós entendemos que para buscar santidade temos que nos separar de quê? Daquilo que nós sabemos não vem de Deus, não vem daquele que é o nosso pastor. Eu tenho que me separar disso porque se eu vou querer ouvir também esta voz do mundo, dizendo, não, mas eu escuto esta voz, escuto também a voz de Cristo, vai ter cá confusão. A busca da santidade é como se fosse deixar aquele chamado do mundo de lado para ouvir a voz de Deus. Então, separado no caso, a voz do pastor. E separado para eu me unir cada vez mais com o próprio Deus. Então, também eu busco na minha vida aquilo que eu sei que vai me ajudar na aproximação a Ele, na vivência mais profunda com Ele. Sim. Assim nós entendemos que todos somos vocacionados à santidade, que isso não é uma coisa que às vezes se pensa, ser santo, então ser perfeito. Sim, um dia sim, mas a busca da santidade é exatamente a busca daquilo que nos santifique. Então, que nós possamos todos pedir a Deus essa graça e firmeza no crescimento na nossa santidade e, claro, um método é nunca perder o bom pastor que cuida de nós e impede que qualquer perigo nos prejudique. Louvado Amém. seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.